Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa te alcançar neste momento. Eu sou o Bispo Miguel e vim aqui trazer uma mensagem de Deus para abençoar a sua vida. Presta bem atenção. Uma certa vez, um homem chamado Davi, ele juntamente com os seus homens, os seus guerreiros, ao retornar de uma missão para a sua cidade chamada Ziclac, e ao chegar nessa cidade, eles se deparam com uma situação devastadora. Os inimigos, os amalequitas, havia incendiado a sua cidade, colocado fogo em todas as suas casas, levado cativa as suas mulheres, sequestrado os seus filhos e tomaram todos os seus despojos, levaram, acabaram com toda a cidade de Ziclac, aonde era a morada, a habitação de Davi. E ao ver essa situação, ao se deparar com essa situação, diz a palavra que Davi e os seus homens se colocaram a chorar, a se angustiar, e choraram até não ter mais força diante dessa situação. Imagina você diante de uma cena dessa, olhar e ver tudo que você levou a vida inteira para conquistar. De repente você vê que tudo aquilo desapareceu, tudo aquilo foi consumido pelo fogo, tudo aquilo foi levado pelos inimigos. Imagina a dor que essas pessoas não sentiram naquele momento. E ali diz a palavra do Senhor que Davi e todo aquele povo choraram até não ter mais forças. E quando Davi se viu naquela situação, ele entendeu que era necessário tomar uma atitude, que não iria resolver, a sua família não iria voltar, a sua casa não iria ser reedificada se ele continuasse ali chorando, se lamentando, murmurando, reclamando. Isso não iria ser resolvido. Até que Davi então se levanta. A Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. Que coisa extraordinária. É isso mesmo. No momento de dor, no momento de angústia, de desespero, Davi se reanimou. Davi encontrou força em Deus para se levantar e mudar essa situação. Você sabe que tem pessoas que na hora de uma dor, de uma tragédia, que na hora da ansiedade, do medo ou de um sentimento que surge no coração dela, ela quer resolver essa situação nas baladas, no alcoolismo, nas drogas. Quantas são as pessoas que querem buscar alegria nas drogas, que querem buscar felicidade nas baladas, na prostituição? Quantas são as pessoas que querem ser infelizes, mas têm buscado uma felicidade momentânea, uma felicidade passageira? Porém, a verdadeira felicidade, a verdadeira força, ela vem quando você decide se reanimar no Senhor. Naquele momento de dor, Davi começou a lembrar da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor. Davi começou a lembrar que ele era um escolhido de Deus, que Deus havia separado ele para uma grande obra, para uma grande missão. E quando Davi começa a trazer na sua memória a grandeza do Deus a quem ele servia, o amor do Deus a qual ele servia, o plano que Deus tinha para a vida dele, então Davi se reanima e se levanta. E é isso que muitas vezes nós precisamos trazer à nossa memória, que Jesus Cristo já pagou o preço por você. Aconteça o que acontecer, não importa a situação que você esteja vivendo, você tem que trazer na sua memória: o diabo já foi derrotado,
Jesus venceu na cruz do Calvário, ele ressuscitou dos mortos, ele subiu ao céu, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, e através do nome dele, da palavra dele, do sangue dele, ele garante a nossa vitória. Então, aconteça o que acontecer, você não deve esquecer que o diabo já foi derrotado e que Cristo já venceu na cruz por você. E quando você traz isso à sua memória, você recebe força, você recebe ânimo. E quando Davi se reanimou no Senhor, se levantou, diz a Bíblia que Davi vai consultar o Senhor. Davi foi consultar a Deus. Você sabe que há muitas dores que nós sentimos, há muitos tropeços que nós tomamos, há muitas decepções e traições que nós levamos na vida, justamente porque ignoramos a vontade do Senhor, porque fizemos sem consultar a Deus, achamos que sabíamos de alguma coisa, e você tomou uma atitude, fez algo sem consultar a Deus. E Davi, ele fez diferente. Davi mostrou que a vontade do Senhor era muito importante para a vida dele. Então Davi consulta, e a consulta de Davi é: Senhor, perseguirei eu os meus inimigos? Alcançá-los-ei? Ou seja, Senhor, não adianta eu ir para a batalha, não adianta eu tentar alcançar algo para a minha vida, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não guerrear do meu lado, porque a minha luta sem Deus é derrota na certa. Mas quando Davi consulta a Deus, Davi quis dizer o seguinte: se o Senhor for comigo, se o Senhor for nessa jornada comigo, se o Senhor for nesse empreendimento que eu estou para fazer comigo, então eu sei que a minha luta se tornará em vitória, e até o que era para dar errado, se o Senhor estiver comigo, vai dar certo. E quando Deus ouve essa consulta, quando Davi pede a direção de Deus, daquilo que ele deveria fazer, como ele deveria agir naquela situação, então Deus se vira para Davi através do profeta e diz: persegue-o, porque de fato os alcançarás e tudo libertarás. Que coisa extraordinária. E quando Davi ouviu isso, sabe o que Davi fez? Imediatamente se levantou e foi em busca do que era dele. Foi em busca das suas mulheres, dos seus filhos e de todos os despojos que os inimigos haviam tomado. Davi foi lutar por aquilo que pertencia a ele. Davi foi enfrentar o inimigo, porque Deus falou com ele: vai, porque você vai ter vitória. E é assim que eu e você precisamos lutar, não debaixo da nossa própria vontade ou do nosso achismo. Eu acho que é desse jeito, não. Consulta ao Senhor e faça debaixo da direção de Deus. Se Deus diz que te escolheu, se Deus confiou nas suas mãos um ministério, se Deus te deu uma família, se Deus te deu uma vida, lute por ela, lute pela sua família, lute pela tua saúde, porque Deus é contigo. Deus falou para Davi: persegue. Você tem que perseguir aquilo que é seu. E aí Davi então vai dizer assim, olha o que Davi vai dizer: persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Aleluia. Tem muita gente que é inconstante na vida. Ela começa, ela para, ela desiste, ela abre mão dos sonhos, ela abre mão dos planos, dos projetos que Deus tem para a vida dela. São pessoas inconstantes. Mas Davi disse: eu persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei
depois que eu dei cabo de todos eles. Não desista. Persiga os seus sonhos. Persiga os planos que Deus tem para a sua vida. Enfrente esse inimigo da crise, do desemprego, do problema familiar. Vai para cima dele, porque Deus é contigo. Enfrenta esse inimigo e toma posse do que é seu. Deus vai trazer de volta a tua família, o teu casamento, a tua saúde, quando você decidir lutar por aquilo que é seu. Não fica aí prostrado, chorando, murmurando. Isso não vai resolver. Se levanta, se reanima no Senhor, receba a força de Deus e vai perseguir o que é seu, perseguir os teus objetivos, os teus sonhos, porque de fato você vai alcançar, e tudo aquilo que Deus preparou para você, você vai tomar posse do seu milagre e da sua vitória. Se você gostou dessa mensagem, compartilha ela com o máximo de pessoas que você puder. Você que não é inscrito, inscreva aí agora nessa mensagem, faça seus comentários, deixa aí seu like e compartilhe. Que Deus os abençoe. Deus disse para Davi: persegue. Deus está dizendo agora para você: persegue-o, porque de fato você vai alcançar, e tudo aquilo que você desejou e que Deus preparou para você, você vai alcançar. Que Deus nos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se assim o nosso Deus quiser e permitir. Tchau.